custa e não dói. Dr. Eduardo Paz Ferreira, muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 9. Muito bem-vindo o senhor que hoje participou numa conferência onde se aprofundou, eu não diria a mensagem de Francisco, mas as mensagens que ele tem feito desde o início do seu passado. Muito obrigado ao Mário Crespo. Antes de mais, é com grande gosto que estou aqui pela primeira vez consigo. Enfim, embora pelas nossas idades, os nossos passados já se tenham cruzado até numa breve experiência cívica de que creio que conservamos uma boa recordação. A candidatura do Dr. Salgado Zenha, que os dois apoiamos. Apoiamos, enfim, tantos anos atrás. Entre muito parecem já noutro mundo. E eu seria o menos ilustre deles todos. Mas aqui ficou seguramente não, mas fica este registro, porque foi também uma campanha de alguém que queria cortar com uma situação que parecia não ter forma de saída. Foi contracorrente completamente, digamos. Agora, claro que o desafio e as possibilidades que tem este Papa de colocar o desafio à humanidade, aliás, é muito curioso porque este texto que foi hoje divulgado vem na linha de contribuições anteriores notáveis e ele ainda não fez nenhuma encíclica papal, peço desculpa, mas já fez uma exortação evangélica, ou seja, optou por começar por falar para dentro da Igreja em vez de falar para todo o mundo. Mas, curiosamente, essa exortação para dentro da Igreja teve provavelmente um sucesso ainda maior fora da Igreja, teve uma repercussão enorme. E porquê? Porque justamente ele levanta muitos destes temas que voltaram agora aqui, os temas do não à exclusão, os temas do não ao serviço, não colocar a humanidade ao serviço da riqueza, não tornar as pessoas descartáveis. Quando nós vemos peças como aquela que passou antes, eu devo dizer que lamento imenso que na política se utilizem duas ações típicas de campanha. Uma é ir aos mercados e a outra é ir a lares de idosos. Penso que são coisas extremamente desagradáveis e têm um ar, digamos, muito, para mim, muito eleitoralista e que não me agrada. Mas aquele depoimento impressionante das pessoas que estão a perder qualquer condição de vida, que estão a tornar-se descartáveis, na bela expressão do Papa Francisco, é qualquer coisa que impressiona muito. E, portanto, no momento em que nós estávamos praticamente sem nenhuma voz, em que tínhamos perdido qualquer líder capaz de dar novos caminhos ao mundo, aparece um milagre, eu diria. Aqui a palavra milagre é especialmente bem usada por ser um Papa, por ser o representante de Deus na Terra. Uma das frases, houve muitas que eu irei citar durante a nossa conversa, mas que saiu do seu encontro que o Centro de Investigação de Direito Europeu, Económico, Financeiro e Fiscal promoveu e que o senhor coordenou, é esta que me parece importante, também tirada de uma das comunicações de Francisco. Dizer não a uma economia de exclusão de resíduos e de sobras. Daí talvez prender-se com aquilo que ele disse. Eu não acredito na esmola que não dói. É muito curioso porque uma das coisas que, aliás, hoje esteve bastante em debate é se havia uma continuidade na doutrina social da Igreja, desde as primeiras encíclicas até a atual. Porque, enfim, houve sempre nas várias encíclicas algumas críticas aos aspectos do capitalismo menos humano. Mas o discurso deste Papa é um discurso, do meu ponto de vista, e isto não foi unânime no debate que lá houve, completamente inovador, porque já não é esse discurso só preocupado com sejamos solidários uns com os outros, mas sim um discurso de temos que construir uma sociedade em que todos temos as mesmas possibilidades e em que aquilo que de bom se tem criado e inventado tem que ser posto ao serviço de todos. O que evidentemente leva por vezes a uma linha de ataque que se trata de um Papa, depois do grande Papa anticomunista João Paulo II, de um Papa que seria um Papa comunista, ou um Papa marxista, o que obviamente é uma ideia completamente absurda. Enfim, aliás, trata-se... Não tão absurda como isso. Profetas que já escreveram sobre isso. Maurice West, nas Sandálias do Pescador, é verdade. Falava exatamente do advento de
de um Papa distribuidor. Distribuidor, isso é verdade, mas enfim, um Papa distribuidor, e é isso que ele julgo que demonstra, não é necessariamente um Papa comunista ou marxista. A distribuição é outra coisa, claro está. E é muito engraçado, a propósito disto, lembrar, hoje de manhã o Sr. Dom Manuel Clemente, o Patriarca de Lisboa, lembrou-me uma coisa que eu já não tinha presente, que é que quando ele foi proclamado, a primeira coisa que disse foi: foram buscar um Papa ao fim do mundo. Exatamente. O que era uma blague, porque, como se sabe, o Apocalipse liga a que quando viesse um Papa do fim do mundo, o mundo iria mesmo acabar. É na terra dele que está o Cabo Horn, não é? Exatamente, e portanto, de alguma forma, iria ser o fim do mundo. Agora, eu receio que o Papa que veio do fim do mundo, num certo sentido, continua no fim do mundo. Porque, embora nós, europeus, estejamos um pouco mais confortáveis do que estão outros continentes, aquilo que se passa na Europa em termos de exclusão social é gravíssimo. E é gravíssimo, sobretudo, desde a implantação do euro, se quisermos. Por exemplo, já nos anos 90, 95, se não estou em erro, o Jacques Le Goff falava das cidades juncadas dos cadáveres das vítimas da exclusão. E, portanto, tradicionalmente nós pensávamos no norte rico e no sul pobre. Infelizmente o Sul continua a ser pobre, mas há grandes sinais de esperança no Sul, nos países emergentes agora de novo a entrar em alguma crise. A África está a mudar, mas aí não me atrevo a falar com o Mário Crespo, porque quem conhece o tema, as coisas estão a mudar. A Europa, pelo contrário, está a piorar. E está a piorar por causa, se me permite, de uma receita que está a ser aplicada e que o Papa, sem referir expressamente, o Papa nunca fala na palavra, que aliás está a desaparecer, curiosamente, que é a palavra austeridade. De repente deixou de se ouvir falar em austeridade, o que é, digamos, uma boa manobra cosmética. Mas o Papa, sem falar nisso, critica muito no Evangelho Gaudium, na exortação apostólica, critica, digamos, a concepção de que se pode destruir riqueza para criar depois um novo mundo. Porque dessa destruição de riqueza só virá, como se tem visto ao longo dos últimos anos, riqueza mais mal distribuída e a riqueza continua a concentrar-se nas mesmas mãos. Exatamente. E da zona declarativa para a solução, qual é que é? Como é que essa mensagem penetra? Repare, o Papa não é, digamos, tão dado a viajar, como, por exemplo, o Papa João Paulo II. Enfim, com este mandato ele já teria dado meia volta ao mundo. Enfim, esteve no Brasil, como sabemos, com grande sucesso, num período de grande agitação, e depois fez duas deslocações totalmente emblemáticas. Uma à ilha de Lampedusa, que, como sabemos, é a escala por excelência onde tentam chegar os imigrantes vindos da África, e onde o Papa foi expressamente chorar os mortos que ninguém choram. Claro. E dizer que aquele escândalo não se pode manter. E, desgraçadamente, um mês depois do Papa estar lá, um novo naufrágio se ceifou, e a palavra que ele disse foi vergonha. Isto é uma vergonha. E aquele encontro com os desempregados também. E esta é a segunda deslocação dele. Ele vai à Sardenha, um ex-libris do Jet Set, Cagliari, e de repente quebra o protocolo, aparece um grupo grande de desempregados, e ele dirige-se a eles e explica-lhes que o desemprego é o fim da dignidade humana. E diz: eu sei do que estou a falar, porque o meu pai teve muitas dificuldades, esteve desempregado, e esta ideia de assimilar o desemprego à falta de dignidade é uma coisa que me preocupa muito quando penso, não só nas pessoas que não têm emprego, mas nas famílias, nos filhos que veem os pais ficar em casa, cada dia mais desanimados, cada dia com menos coragem. Porque a grande questão é o que é que faz estas pessoas continuarem. E depois, repare, há uma terceira deslocação, que é a deslocação que o Papa não faz, o que para mim também é muito simbólico, que é a deslocação a Davos. Como o Mário Crespo sabe, ele é convidado a ir a Davos, o que é, digamos, um pouco novo, no sentido que o Papa não é propriamente o tipo de personalidade que normalmente iria a uma conferência deste tipo, que reúne, digamos, as maiores fortunas do mundo, mas o impacto da mensagem dele está a ser tão grande que, de facto, houve um grande esforço para o levar até Davos. E ele, sem ter ido a Davos, fez uma coisa muito interessante, que foi mandar uma carta
para a reunião do World Economic Forum, em que transmite as suas bênçãos, os desejos de felicidades às famílias e recomenda-lhes vivamente que encontrem forma de pôr a riqueza ao serviço da humanidade em vez da humanidade ao serviço da riqueza, o que é qualquer coisa. Gostava de ouvir também, o senhor participou numa reflexão coletiva, seguramente ao mais alto nível que nós conseguimos reunir aqui em Portugal, que abordasse esta questão de... Parece haver, isto é uma observação exterior e que eu tento que seja independente, uma deriva, um deslize assim um bocado macabro para a quase ilegalidade mesmo da lei da terra. Nós afrontamos princípios como os contratos com os pensionistas que vimos ali, pessoas que tinham contratualizado um determinado rendimento, na maior parte dos casos muito pequeno, que dava para a subsistência e pagar aquele lar. Este caso, por exemplo, dos quadros, agora, com um juiz a dizer que é manifestamente ilegal o comportamento e os orçamentos de Estado, há aqui uma tentativa de levar quase ao limite o aspecto da tolerância. E isso não preocupa quem filosofa um bocado sobre o momento? Quem filosofa, isso me permite, quem é jurista. Porque é aterrador ver, digamos, a desatenção ou o desprezo com que o direito é tratado nos nossos dias. Por exemplo, enfim, este cenário que se monta em torno de cada decisão do Tribunal Constitucional, em que não há nenhum engenheiro, gestor ou economista que não tenha opiniões absolutamente firmes sobre os disparates que os juízes do Tribunal Constitucional estão a fazer, é, para mim, espantoso. Embora mostre um grande interesse pelo direito, mas eu não sei, lamento muito, eu não seria capaz de dar opiniões sobre engenharia ou sobre gestão com aquela coragem. E depois acontece uma coisa muito espantosa, que é, parece que surgiram duas espécies de direitos. Há aqueles que pejorativamente são chamados os direitos adquiridos, ou seja, estes direitos económicos e sociais que estão a ser cortados e que na lógica visível do governo e da Troika, que a propósito não corta as suas próprias pensões nem os seus próprios benesses, digamos, fazendo um pouco de populismo. E esses direitos, na opinião dessas forças, podem ser totalmente cortados, enquanto que outros direitos, como por exemplo o direito de propriedade, esse é um direito sagrado. Ora, isto não faz sentido nenhum. Se vamos contestar, digamos, a validade do direito, se achamos que o direito pode ser violado, então o direito de propriedade também pode ser. Ou seja, pondo as coisas de forma crua e nua, não há razão para não voltarmos a 74 e às ocupações selvagens e às expropriações. Porque se o direito não vale para tutelar com invenções muito curiosas em termos, vá lá, de hermenêutica, que o senhor domina seguramente muito melhor do que eu, mas não temos impostos porque eles seriam universais, temos taxas que serão seletivas sobre determinados grupos de população particularmente frágeis, que é o caso dos pensionistas, por exemplo. Isso é terrível. Repare, nós temos impostos pesadíssimos. Os impostos hoje em dia em Portugal, eu às vezes falando com colegas meus de outros países e tal, que se queixam muito dos impostos que pagam e quando sabem o que eu pago ficam completamente espantados. E têm níveis de rendimento muitas vezes superior. Porque o problema não é tanto, digamos, o nível de impostos que pagamos, é pagarmos a partir de um nível de rendimento muito baixo ou médio. E, portanto, digamos, já há uma grande subcarga sobre a generalidade dos portugueses. Mas depois, este governo escolheu esse alvo fácil, que são os idosos, os reformados, os pensionistas. E porquê? Primeiro, não têm sindicatos para os defender, não têm forças próprias, são pessoas debilitadas. E depois tem ainda outra coisa, tornam-se um alvo fácil para o ódio dos mais jovens que pensam que esses estão a dar cabo do futuro deles. Quando reparem, em muitos casos, estes pensionistas tinham uma função fundamental no equilíbrio das famílias, no apoio das famílias. Não há dúvida nenhuma. Completamente, não é? Dr. Eduardo Passos Ferreira, foi um prazer tê-lo aqui neste Jornal das 9. Muito obrigado por ter vindo. Este é o Jornal das 9.